E aí, meus samurais, Shuris aqui, seguinte, ontem eu trouxe pra vocês um deck de Espadalma, né, com Tenni lá do Master Duel. Hoje eu vim trazer pra vocês um deck de Tenni do Duel Links, né, Tenni puro aqui, infelizmente não tem os Sword Soul na Espadalma aqui. Antes da gente começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo, beleza? Tem que trazer pelo menos de 1 a 2 conteúdos de Duel Links por semana, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos lá, né? Deixa eu explicar para vocês primeiro como funciona a mecânica de Tenni. Os Tennis, eles têm um efeito aqui. Todos eles têm, pelo menos tá aqui no deck, né? Eles têm o seguinte efeito, né? Eles são Wyrms e eles começam assim. Se você não controlar monstros de efeito, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão, tá? Então, todos eles começam com essa partezinha aqui, né? Se você controlar um monstro que não seja de efeito, né? Tipo, beleza. Então, eles, assim, você já vai conseguir fazer special deles aqui, né? Aí vamos lá, se você controlar o monstro que não seja um monstro de efeito que eu faço para cima, você pode banir, aí beleza, aí tem a partezinha aqui, o resto do efeito dele, então todos eles começam assim, né? Então qual que é a jogada do Tenni? É você fazer special deles, né? Porque você não vai ter monstro campo, e tem aqui também você consegue fazer normal, tá bom? Você faz special, aí você vai trazer o monge dos Tennis, que é esse link 1, você só usa um desses aqui para qualquer Tenni para fazer, né? E aí você traz ele aqui, tá? E aí, quando você tá com ele aqui no campo, ao menos, né? Você consegue dar os efeitos deles do cemitério ou da mão. Só que você vai querer mandar eles pro cemitério, né? Você não vai querer, tipo, já logo, tipo, perder uma summon deles, né? Tipo, direto da mão. Mas tudo depende de como tá o jogo. Essa é a jogadinha básica do deck, né? Pra eles darem o efeito do cemitério da mão, que é o efeito principal deles, precisa ter um monge não seja de efeito. Normalmente você vai ter ou o monge, tá? Ou enfurecido aqui, né? Que é o Luffy Gear 4, que eu chamo ele, tá bom? Então, acho que essa é a explicação básica do deck. Agora vou explicar pra vocês que cada um Tenni funciona, né? A gente tem o Ashuna, ele é um Wyrm, level 7, atributo luz. Aí tem aquela parte que eu expliquei pra vocês, né? Que se você não controlar monstro de efeito, você pode invocar este card de invocação especial da mão. Aí se você controlar monstro que não seja de efeito que eu faço para cima, aí tem o efeito dele aqui. Você pode banir este card da sua mão do cemitério. Você invoca por invocação especial um monstro Tenni do seu deck, exceto Tenni Ashuna, ou seja, ele mesmo. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto deste turno, exceto monstros do Wyrm. Aí só pode usar o efeito dele uma vez por turno, tá bom? Então aqui, né, quando ele tá no cemitério, né, quando ele é efeito do cemitério, ele traz um outro Tenni pro campo. Então a gente vai ter o Vishuda, ele tem o mesmo comecinho. Se você não controlar nenhum monstro de efeito, você pode invocar de cara por invocação especial da sua mão. Beleza, se você controlar um monstro que não seja de efeito que eu faço para cima, aí você bane ele da sua mão do cemitério e depois você escolhe um card que seu oponente controla e devolva para a mão, né? Então ele é tipo um aparelho de invocação obrigatório aqui que dá pro cemitério, tá? Então beleza, a gente tem a princesinha aqui, eu tô usando 3 delas, porque o monstro aqui que você tem, a maioria é Link, né? Então quando você dá o efeito dela da mão aqui, você descarta ela, aí até o final do turno, monstros atualmente no campo perdem ataque e defesa igual ao seu próprio nível ou classe vezes 300, né? Como eles não tem nível, não tem classe, eles não são afetados, tá bom? A gente tem o Tenni Adara. O Adara, quando você remove ele do cemitério da mão, você recupera um Tenni banido de volta pra mão. Ele é um Tanner nível 1 também aqui, que você pode usar pra fazer ele ou ele. Aí a gente tem aqui o Mapura. O Mapura é um fogo nível 4. E o efeito rápido dele é que você pode banir este card da sua mão do cemitério. Aí você nega ativação, tipo, na verdade, quando seu oponente ativar um card de efeito que escolha como alvo uma monstro que não seja de efeito que eu faço para cima, ou seja, quando seu oponente dá alvo nesse aqui ou nesse aqui, você remove ele do seu cemitério da mão com efeito rápido, nega ativação da carta e destrói ela, tá bom? E temos o Shitana, não sei o que se fala, Shitana. O Shitana, né, quando ele tem um efeito rápido aqui também, que quando um ou mais monstros que não seja de efeito que eu faço para você controla, ou seja, os links aqui, né, sem efeito, for decidido em batalha por efeito de card, você bane ele da sua mão do cemitério, aí depois você escolhe um desses monstros destruídos, você invoca
invoca a configuração especial. Depois você destrói o monstro que seu oponente controla ainda, tá bom? Beleza? Então esses são os tenis. E aqui a gente tem as cartas, né, para dar suporte no Teni, que é o campo dele, perfeição dos tenis. É uma magia de campo. Todos os monstros que não sejam de efeito no campo não são afetados pelo efeito de monstro, ou seja, esse aqui ou esse, tá? Aí uma vez por turno, se seu oponente invocar um monstro de efeito por invocação especial, enquanto você controlar o monstro com a face para baixo, o monstro que não seja de efeito, ou seja, esses aqui, você compra 2 cartas. Aí a gente tem o receptáculo para o ciclo do dragão. Você envia o monstro do seu deck para o cemitério. Depois, se você controlar o monstro que não seja de efeito por face para cima, você pode adicionar do seu deck à sua mão um monstro Teni com um nome diferente do que o do monstro enviado para o cemitério. Aí você pode ativar uma dessa aqui uma vez por turno. E a magia rápida aqui, Círculo Dragão Celestial. Você como tributo um monstro Irme, você adiciona um monstro Irme do seu deck à sua mão. Ou se você oferecer como tributo um monstro que não seja de efeito para ativar este card, em vez disso, pode invocá-lo por invocação especial, mas negue seus efeitos. Aí durante sua fase principal, se você controlar um monstro que não seja de efeito que eu faço para cima, você pode banir este card do seu cemitério, você adiciona um Teni do seu deck à sua mão. Uma carta, tá? Ou seja, você pode trazer o campinho aqui pra mão. Aí você pode também usar uma carta adicional por turno. E as traps aqui para dar suporte, né? Que é a prisão dragão de gelo. Você já tão careca de saber o que ela faz. E aparelho de evacuação. E aqui, quanto ao extra, né? Como eu expliquei para vocês, a jogadinha básica aqui é primeiro você traz ele. Aí depois você pode fazer, com ele aqui, você pode fazer espécie de mais um Teni da sua mão. Aí você faz o Link 2 aqui, que é a Xamã. Aí com a Xamã você descarta uma carta. Depois você escolhe um monstro do cemitério. Aí você invoca uma configuração especial. Aí pelo resto deste turno você não pode ativar efeitos de monstro, por causa do especial deck adicional, exceto monstros Teni, né? Aí beleza. Aí quando um ataque for declarado envolvendo um monstro seu que não seja de efeito que faz para cima, ou seja, ele ou esse aqui, que é um pouco difícil você ter ele e ela, mas não é possível, né? Você destrói uma carta que seu oponente controla, né? Beleza, aí o efeito delas pode usar uma vez por turno. Aí a escadinha, tá, gente? Você pode ou ficar com ele aqui e ela no campo, ou você pode trazer o Luffy aqui, o Gear Force, né? O Gear 4. E aí, né, a gente tem a jogadinha prema aqui, que é a skill do Playmaker, que é 3 efeitos. Como que ela funciona? Atualmente, tipo agora, né, ela levou um nerf, né? Ela foi nerfada. Então, assim, você vai querer dar normalmente o terceiro efeito dela aqui, que é você seleciona um monstro Link controlado por você, e aí você aumenta pontos de vida em uma quantidade correspondente à classificação de Link daquele monstro vezes 600, né? Essa habilidade pode ser usada uma vez por duelo. Então, né, o que o pessoal fazia antes da skill ser nerfada? Os caras faziam o bicho aqui, dava skill nele e ganhava 3.000 de vida. Aí o Playmaker ficava com 7.000 de vida, né? Era meio roubado a Konami nerfou a skill. Mas assim, ainda assim, melhor você ganhar 1.800 de vida do que a skill a outra lá, né? Que você ganha só 1.000 no começo do duelo, tá bom? Mas se você também quiser usar ela, fica a sua escolha. Aqui, gente, é uma escolha que vocês vão me xingar, mas assim, eu não tenho um terceiro desse aqui, tá? O Dragon Comércio dos Tenis. Eu não senti falta, tá? Mas assim, em duelos mais longos, pode ser que o terceiro faça diferença, né? O Monge dos Tenis aqui. Eu abri nas boxes aqui, eu fui muito sortudo, né? Pra não dizer outra palavra, pro YouTube não me banir. Então, eu tirei essa carta aqui, tipo, na promoção da UR, tirei essa carta aqui na promoção da SR, a terceira, embora você esteja usando duas aqui, né? Usei, tipo, peguei duas. Então, assim, tá, Churis, eu não vi, tipo, pra mim, tipo, motivo gastar mais uma porrada de gema pra pegar só o terceiro desse aqui, tá? Então, assim, mas assim, se você quiser, tipo, tiver dinheiro, né? Se você quiser gastar a gema lá na box pra pegar 3 desse, 3 de cada, fica a seu critério. Eu não vi necessidade, né? Como eu tive sorte aqui na pegar o Ashuna nos bilhetes, na promoção, pegar esse aqui na promoção, eu não vi necessidade. Então, eu tô usando esse aqui. A Draco Mestre do Teria, ele é um Link 3 também, que ele já me salvou em alguns duelos. Ele não pode ser destruído em batalha com efeito de um monstro de efeito, né? Aí se você não controlar nenhum outro monstro de efeito, pode destruir monstros de efeito que seu oponente controla até o número de monstros que não sejam de efeito que você controla ou no seu cemitério.
você pode usar esse efeito dele uma vez por turno, tá? E aqui a gente tem os síncronos, né? O Baxia está de volta. Ele é um regulador, monstro termina um regulador. Aí quando este card for invocado por invocações síncrono, você pode escolher cards no campo até o número de atributos originais diferente dentre os monstros vermelhos usado para a invocação síncrono deste card. Aí você baralha as cartas no deck, né? Aí tem mais uma parte aqui, uma vez por turno, você pode escolher um card que você controla e um monstro de nível 4 ou menos do seu deck. Aí você destrua este card no campo, e se isso acontecer, invoque por invocação especial esse outro monstro cemitério. Esse efeito aqui eu falo que você não vai querer usar muito, tá? O Draco Enfurecido dos Tenni é um 5 nível 8 Dark, um regulador mais um monstro não reguladores. Quando o seu oponente tiver um efeito de monstro, efeito rápido, você pode banir este monstro, tá? Observação, você só bane ele, você não nega o efeito, tá bom? Se este card atacante destruir um monstro de efeito em batalha em valor cemitério, este card ganha ataque igual ao ataque original do monstro destruído, e além disso ele pode realizar um segundo ataque contra o monstro durante essa fase de batalha, né? E aí, gente, observação que o ataque dele não volta ao normal. Se ele ganhou o ataque, ele fica até o final do duelo, tá bom? Então esse é o deck. Agora eu vou mostrar pra vocês duas partidas aí pra vocês verem como o deck foi, beleza? Aqui tivemos Yugo, que tava com 10 vitórias consecutivas. Beleza. Ele começou dando skill, mandou o dado. Provavelmente ele tem dado em casa. Olha a maldade, hein, gente. Beleza. Aí deu o dado aqui. Pegou seu dragão 5 dados transparentes. Aí deu a skill, trouxe o dado. Aí tá aqui um Borg de novo. Não consigo falar o nome dele. Tem uma língua presa. Aí deu o efeito da flautista. Vai comprar a carta. Beleza. Aí trouxe a lança. Aí trouxe o dragão 5 dados de cristal. Setou duas cartas, passou, beleza, aí meu turno. Aí eu ativei o campo. Aí trouxe o Vishuda, ele não quis negar. Aí ele tinha um buraco aqui, ele deu o buraco dele. Aí eu tinha o círculo, né? Aí tributei o Vishuda. Aí beleza, aí ele negou a Shuna. Aí eu trouxe uma cura. Aí eu comecei a play, trouxe o monge. Aí o Vishuda, voltei ele aqui pro extra deck. Agora deu a Shuna. Aí trouxe uma cura, beleza. Trouxe a Xamã. Aí com o efeito da Xamã mão dele pro cemitério. Trouxe ele aqui. Ganhei ponto de vida, aí beleza. Fui pra cima. Aí ele tinha a lança. Aí aqui eu preferi matar ele também, ok. Passei. Aí ele setou uma carta, minha vez. Aí preferi trazer a princesa, ele jogou ela pra baixo. Aí ele veio o terror peão. Aí puxei do comprei duas cartas. Ok. Aí o ioiô. Ok. Dragonete. Limpou o campo, bateu com 3000. Ok. Aí eu comecei minha playzinha de novo. Eu fiz o monge. Aí o efeito do Vishuda. Vou voltar ele pro extra. Ok. Aí bani essa aqui pra trazer um Tenni pra mão. Aí mandei um Tenni pro cemitério e trouxe outra carta pra mão. Aí trouxe a Xamã. Mandei uma carta pro cemitério, trouxe o monge. Comecei a playzinha, trouxe o Luffy. Vishuda. Botei o Vishuda em ataque. Beto fez, bati com os dois e venci. Aqui é um duelo chatinho, gente, que eu preciso trazer pra vocês. Beleza, vamos lá, né? Ok. Aí ativou a carta do Monarca. O Monarca tá chato, tem de jogar contra, mas beleza, vamos lá. Ok.
Fechado esse duelo, beleza. Aí trouxe o Vishuda. Aí ele ativou a carta do Monarca aqui. Aí mandei aqui pro cemitério, trouxe do Pamão. Trouxe o Ashuna. Trouxe a Xamã. Mandei o Vishuda pro cemitério. Trouxe o Monge. Aí fui voltar a carta dele aqui. Aí ele usou o efeito da magia, né? Conseguiu fazer tributo no meu turno. Aí pegou o controle do meu bicho. Ganhei vida, fui pra cima. Aí ele tinha prisão. Foi chato, gente, esse jogo aqui. Nossa, beleza. Aí meu turno. Ashuna. Aí trouxe o Monge. Aí o Vishuda, fui forçar a carta dele de novo aqui. Aí fez um tributo aqui no meu turno. Aí recuperou uma carta aqui. Aí né, efeito do Ashuna. Aí ele não deixou, eu pegou o controle do bicho de novo. Aí o bicho dá pra mão. Pensei muito, mas preferi fazer o Luffy aqui. Aí bati, passei, é turno dele. Aí deu a skill aqui de novo. Aí voltou duas cartas, aí trouxe o Monarca aqui, ok. Você vê que o deck é muito chato, né? Tipo... Tá, ok, trouxe a magia dele, aí trap card aqui do Monarca. Bateu no meu bicho aqui. Eu joguei o campinho aqui do Teni. Ele ativou a trap do Monarcas. Aí fui, bati no bicho dele. Aí aqui, passei. Mano, tipo, duelo, você vê que duelo chato, mano. Duelo chato. Aí fiz o Link Kuribo. Comprei duas cartas. Aí trouxe a Cavaleira. Aí desceu minha magia. Bateu, ele desistiu, não sei porquê. Enfim, gente, duelo bem chato esse aqui, mas vocês viram que o deck tá rodando legal, beleza? Então é isso, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, gostou, sugestões. Último vídeo aí do Tum aí, né, me esculacharam aqui nos comentários, você pode esculachar também de novo. Obrigado que assistiu, tamo junto e até a próxima.